Osteopatia é um tratamento especializado da fisioterapia e ela vai tratar bebês entre 0 e 6 meses, com alguns problemas, sejam eles adquiridos pelo parto ou pela gestação, ou posturais, que vai se formar com a vida do bebê. Então, entra sintomas como torcicolos, tanto congênitos como adquiridos, alterações cranianas, que são a diferença de posição da cabecinha, o formato da cabeça diferente, vai entrar cólicas, refluxos. Isso tudo em exagero, né, gente? Cólicas além do normal, que é normal ter até 3 meses, mas mais acentuados, onde a gente vê que o bebê está sofrendo. E os refluxos, eles podem ser até ocultos ou não, em que esse jato de vômito seja exagerado ou quantidade de vezes mais do que o normal, ou o bebê mama e fica fazendo um barulhinho depois que mama. Então isso tudo a gente investiga e trata, mas é muito importante que seja precocemente. Quanto mais rápido, melhor o resultado para a gente prevenir e não tratar uma doença. Mas quando devo levar o bebê para fazer uma avaliação com osteopatia e preciso de encaminhamento médico? Quem explica é Juliana. Não precisa de encaminhamento médico e assim que o bebê nasce, você já pode levar para uma avaliação osteopática. Dentro dessa avaliação, a gente vai orientar posicionamento, como pegar, como segurar a cabecinha do bebê, que posição ele deve ficar no berço, como alternar essas posições. E a gente também dá orientações familiares para a mãe, para o pai, como encaixar melhor esse bebê na rotina nova da família. Availton e Caroline são pais de gêmeos. Eles procuraram tratamento. Desde o nascimento, nós conseguimos identificar um pequeno desnível no crânio. E durante o atendimento no hospitalar, até conversamos com a pediatra e informamos isso que a gente tinha notado, mas ela disse que era normal, que não tinha nenhum problema para a vida do bebê. Apesar da avaliação médica na maternidade, por ser poucos dias, né, então fica difícil um diagnóstico mesmo, porque não é uma doença. Então, na sessão de fotos de newborn, a fotógrafa identificou a mesma observação que nós tínhamos feito na maternidade, né, e indicou uma avaliação osteopática. E no dia seguinte nós trouxemos os bebês e eles participaram de várias sessões. O Lucas recebeu alta antes que a Estela e agora eles estão com o crânio bem assimétrico, né? Graças à osteopatia que foi identificada desde os primeiros dias de vida dos bebês. Mas afinal de contas, o que seria assimetrias cranianas e como são causadas? As assimetrias cranianas, elas podem ser causadas durante a gestação, em que o crânio do bebê, ele tem várias divisões, são formados por vários ossos. Então, essas assimetrias, elas podem ser causadas por encastramento desses ossos, quando uma sutura sobrepõe a outra, ou seja, é como se ela ultrapassasse uma outra. Quando o bebê vai nascer, geralmente o espaço é apertado, seja numa cesariana pela cicatriz, seja no parto normal. Quando ela vai passar para o períneo, é muito apertado. Então, essas suturas que são cartilaginosas, elas podem se sobrepor. Se, com o crescimento do bebê, o crânio cresce de dentro para fora. Então, o encéfalo, ele vai crescendo e essas suturas vão se encaixando, vão abrindo. Só que, às vezes, isso não acontece, pode gerando essas assimetrias. Quando esse degrau não se corrige naturalmente, as assimetrias acontecem. Então, a gente tem uma cabecinha torta dessa criança. Então, a gente pode ter algumas alterações no crescimento dela, que a gente corrige com osteopatia precocemente, porque depois que essas suturas ossificam, se fecham, não tem jeito mais. E outra causa muito comum das assimetrias, que não tem a ver com parto, é posicional. É quando o bebê tem uma preferência de ficar numa posição só com a cabeça e, como é muito molinho, há um achatamento nesse crânio, que pode ser bilateral, atrás, que são as braquiocefalias, ou as plagiocefalias, em que achata de um lado e achata na frente do outro lado. Então, a gente tem essas assimetrias. Uma das causas muito comuns é o torcicolo congênico, que a criança tem um inclinamento de um lado, uma inclinação da cabeça de um lado e uma rotação do outro lado. Então, achata do lado que ele fica mais tempo com a cabecinha. E isso
é corrigido, melhorado com a osteopatia. A gente faz todo um trabalho sutil, suave, manual, que vai fazer com que essa sutura, através das tensões membranosas, folgue essa tensão e esses ossos se encaixem de forma mais natural, mais rápida, mais simétrica. A profissional dá dicas para os pais, que fiquem atentos, que seus filhos também podem precisar de realizar um tratamento osteopático. É preciso observar, caso você perceba que seu bebê está diferente, já é um sinal que deve fazer uma avaliação. Porque quando o fisioterapeuta olha, ele já tem um olhar clínico, então quando ele percebe a diferença, já é muito importante. Quando os pais percebem que não tem esse conhecimento, geralmente já é um sinal amarelo aí de alerta, que vale a pena procurar um osteopata que trabalha com crianças para fazer essa avaliação. Como, por exemplo, uma orelhinha mais alta do que a outra, ou mais à frente que a outra, um olhinho mais fechado do que o outro, uma preferência de mamada, que é mamasse, por exemplo, só do lado direito da mãe, já é uma preferência de pescocinho, querer rodar só para esse lado. Então, são essas dicas que eu falo, que eu peço. Olhem o seu bebê, olhem como é que está essa barriguinha, como é que está o pé, se alguma coisa te chama atenção e se for diferente um lado em relação ao outro, vale a pena passar por uma avaliação osteopática.